O salão de música daquela pequena cidade de Minas Gerais parecia um labirinto de sons. O burburinho das crianças, ansiosas para a primeira aula de piano, misturava-se com o som abafado das teclas sendo pressionadas sem jeito. Ana, com seus 10 anos e um laço cor-de-rosa no cabelo, sentia o coração palpitar mais forte a cada passo que dava em direção ao piano. Era um misto de empolgação e medo, uma expectativa que se transformava em apreensão à medida que se aproximava do professor. O professor, um homem de rosto severo e olhar penetrante, era conhecido por sua rigidez e exigência. Para ele, o talento era algo inato, uma faísca divina que alguns privilegiados recebiam ao nascer. Ana, por sua vez, acreditava que o talento era como uma semente, precisava ser plantada, cultivada e regada com dedicação e esforço. Mas, naquele dia, a semente da sua confiança estava prestes a ser soterrada sob o peso das palavras do professor. A melodia escolhida para a primeira aula era simples, mas para Ana parecia um desafio intransponível. Seus dedos tremiam enquanto tentava coordenar as notas, errando o ritmo e desafinando as poucas notas que conseguia acertar. O professor, com um suspiro de impaciência, interrompeu a execução. "Pare, por favor", disse ele, com a voz carregada de desapontamento. "Vejo que você não tem talento para música. É melhor procurar outra atividade que se encaixe melhor em suas habilidades." As palavras do professor ressoaram nos ouvidos de Ana como um trovão, ecoando em seu coração e afogando qualquer resquício de esperança. Ela sentiu o rosto queimar, as mãos suarem frio e a garganta se fechar. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se esforçou para contê-las, engolindo o choro junto com a amargura daquelas palavras. Naquele momento, Ana se sentiu como Ícaro, que voou alto demais com suas asas de cera e caiu, perdendo a chance de tocar o sol. Ela se sentiu insignificante, como se o professor tivesse arrancado dela a confiança que ela depositava em si mesma. A menina que sonhava em ser uma grande pianista se viu de repente diante de um espelho que refletia apenas suas falhas e limitações. Ao sair da sala de música, Ana carregava o peso das palavras do professor como se fossem pedras. A partir daquele dia, ela passou a evitar qualquer desafio, qualquer atividade que a tirasse da sua zona de conforto. O medo de falhar, de ser julgada e de não ser boa o suficiente a paralisava, impedindo-a de explorar seu potencial e de descobrir novas paixões. Ana se fechou em si mesma, construindo um muro ao redor do seu coração, onde as palavras do professor ecoavam como um mantra: "Você não tem talento." Ela se convenceu de que não era capaz de aprender e crescer, de que o sucesso era um dom reservado a uns poucos privilegiados. O tempo passou, mas a ferida causada pelas palavras do professor continuou aberta, sangrando a cada nova tentativa de Ana de se aventurar em algo novo. A menina que antes sonhava em voar alto se conformou em rastejar pelo chão, com medo de alçar voo e ter suas asas de cera derretidas novamente. Mas o destino, como um maestro sagaz, tinha outros planos para Ana. Uma melodia diferente, um ritmo inesperado estava prestes a surgir em sua vida, trazendo consigo a promessa de um novo horizonte. E esse novo horizonte se anunciava na figura de Sofia, sua melhor amiga. Uma garota extrovertida, cheia de energia e com um sorriso contagiante, Sofia era a personificação do otimismo e da positividade. Ela acreditava que a vida era um livro em branco, pronto para ser escrito com as cores da ousadia, da perseverança e da fé. Sofia era o oposto de Ana. Enquanto Ana se escondia em sua concha, Sofia se jogava de corpo e alma em cada nova experiência. Enquanto Ana se limitava ao conhecido, Sofia explorava o desconhecido com curiosidade e entusiasmo. E foi com essa mesma curiosidade e entusiasmo que Sofia convidou Ana para participar de um projeto de robótica na escola. Ana hesitou, claro. O medo de falhar, de ser julgada e de confirmar a profecia do professor a assombrava como um fantasma. Mas Sofia, com sua insistência cativante, não lhe deu chances de escapar. "Ana, você precisa sair dessa concha", disse Sofia, com um tom de voz que misturava carinho e determinação. "A vida é muito mais do que medo e insegurança. Você tem um potencial incrível dentro de si, só precisa dar uma chance para ele se mostrar." Ana ouviu as palavras de Sofia com o coração apertado. Ela sabia que a amiga tinha razão, mas o medo era mais forte do que a razão. No entanto, havia algo naquelas palavras que a tocava profundamente, uma promessa de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um novo caminho, uma nova melodia para sua vida. E foi com essa esperança, ainda que tímida, que Ana decidiu dar uma chance para a robótica. Afinal, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. E Ana, no fundo do seu coração, ainda acreditava que um dia suas asas de cera poderiam se transformar em asas de águia, prontas para voar alto e tocar o sol. O corredor da escola parecia se estender infinitamente,
ladeado por armários metálicos que ecoavam o burburinho dos alunos. Ana, com seus 15 anos e a mochila surrada nos ombros, caminhava cabisbaixa, tentando se esquivar dos olhares curiosos que a seguiam. Desde a aula de piano, ela se sentia como um peixe fora d'água, deslocada e insegura em meio à multidão. Sofia, ao contrário, era como um raio de sol que irradiava alegria por onde passava. Com seus cabelos castanhos e olhos brilhantes, ela era uma figura cativante que atraía a atenção de todos. Ana, apesar de sua timidez, se sentia à vontade ao lado da amiga, como se a energia contagiante de Sofia a protegesse do mundo exterior. Ana, espera! Gritou Sofia, correndo em direção à amiga. Tenho uma novidade incrível para te contar. Ana, com um sorriso hesitante, esperou Sofia se aproximar. A amiga, com um brilho nos olhos, começou a falar sobre um projeto de robótica que estava sendo organizado na escola. É a sua cara, Ana! Exclamou Sofia, entusiasmada. Você sempre foi tão inteligente e criativa. Tenho certeza de que você vai adorar. Ana, no entanto, não compartilhava do entusiasmo da amiga. A ideia de se envolver em um projeto novo a assustava. O medo de falhar, de não ser boa o suficiente, a paralisava. Eu não sei, Sofia, respondeu Ana, com a voz hesitante. Eu não sou muito boa com essas coisas. Bobagem! Interrompeu Sofia, com um tom de voz determinado. Você é muito mais capaz do que imagina. E eu vou estar lá com você para te ajudar. Ana, diante da insistência da amiga, não conseguiu recusar o convite. No fundo, ela sentia uma pontinha de curiosidade, uma vontade de se desafiar e de descobrir se era capaz de fazer algo diferente. No dia da primeira reunião do projeto de robótica, Ana se sentia como se estivesse entrando em um território desconhecido. O laboratório, repleto de fios, peças e ferramentas, parecia um universo paralelo. Ana se sentia perdida e deslocada, mas a presença de Sofia a tranquilizava. O professor, um jovem engenheiro apaixonado por robótica, explicou o objetivo do projeto: construir um robô capaz de realizar tarefas complexas. Ana, no início, se sentiu overwhelmed, mas aos poucos começou a se interessar pelos desafios da robótica. Sofia, com sua paciência e entusiasmo, ajudou Ana a entender os conceitos básicos e a manusear as ferramentas. Ana, aos poucos, foi se soltando e se permitindo explorar aquele mundo novo. As primeiras semanas foram desafiadoras. Ana cometeu erros, teve dificuldades em montar as peças e se sentiu frustrada em diversos momentos. Mas Sofia estava sempre ao seu lado, incentivando-a a não desistir e mostrando que o aprendizado era um processo contínuo. Ana, você está indo muito bem, dizia Sofia, com um sorriso encorajador. Não tenha medo de errar. O importante é aprender com os erros e seguir em frente. Ana, inspirada pelas palavras da amiga, persistiu e se dedicou ao projeto com afinco. Ela estudou, pesquisou, experimentou e, aos poucos, foi se tornando mais habilidosa e confiante. A robótica despertou em Ana uma paixão que ela nem imaginava que existia. Ela descobriu que era capaz de criar, de inovar, de resolver problemas complexos. A cada novo desafio, ela se sentia mais forte e mais capaz. O projeto de robótica se tornou um refúgio para Ana, um lugar onde ela podia se expressar, se conectar com seus talentos e se sentir parte de algo maior. Ela se sentia feliz e realizada, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. E foi nesse ambiente de aprendizado e amizade que Ana começou a florescer. A menina tímida e insegura estava se transformando em uma adolescente confiante e determinada. O medo de falhar estava sendo substituído pela vontade de aprender e crescer. Ana ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas a luz no fim do túnel já era visível. A robótica havia despertado em Ana a curiosidade, a paixão e a confiança que ela precisava para seguir em frente. E, com Sofia ao seu lado, Ana sabia que ela era capaz de qualquer coisa. O laboratório de robótica se tornará o santuário de Ana. Entre fios, engrenagens e placas de circuito, ela encontrava um mundo de possibilidades, um universo onde a criatividade não tinha limites. As horas passavam voando enquanto ela se dedicava a montar, programar e testar os robôs. O medo de errar, que antes a paralisava, agora dava lugar à curiosidade e à vontade de aprender. Sofia, sempre presente, era sua maior incentivadora. Com sua energia contagiante, ela motivava a seguir em frente, mesmo quando as coisas não saíam como esperado. Você é capaz de tudo o que quiser, Ana, dizia Sofia, com um sorriso que iluminava o laboratório. E Ana acreditava. Aos poucos, ela estava se descobrindo, redescobrindo suas capacidades e talentos. A robótica era como um espelho que refletia sua melhor versão,
uma menina inteligente, criativa e apaixonada pelo que fazia. No entanto, o caminho de Ana não era isento de obstáculos. O professor, apesar de reconhecer seu progresso, ainda tratava com certa desconfiança. Para ele, o talento era algo inato, uma faísca divina que alguns privilegiados recebiam ao nascer. Ana, com sua dedicação e esforço, provava que o talento também podia ser cultivado, mas o professor parecia relutante em admitir. Além disso, Ana enfrentava a resistência de seus pais, que não entendiam sua paixão pela robótica. Eles queriam que ela seguisse uma carreira tradicional, que garantisse um futuro seguro e estável. Engenharia robótica. Isso não é coisa para uma menina, dizia seu pai, com um tom de voz que misturava preocupação e desaprovação. Ana se sentia dividida. Por um lado, ela queria seguir seus sonhos, explorar seu potencial e se dedicar àquilo que a fazia feliz. Por outro lado, ela não queria decepcionar seus pais, que tanto se esforçavam para oferecer o melhor para ela. Foi Sofia quem a ajudou a encontrar um caminho do meio. Você não precisa escolher entre seus sonhos e seus pais, Ana, disse Sofia, com sua sabedoria de sempre. Você pode conciliar os dois. Mostre aos seus pais que a robótica não é apenas um hobby, mas sim uma paixão que pode te levar a lugares incríveis. Ana seguiu o conselho da amiga e começou a se dedicar ainda mais aos estudos. Ela queria mostrar aos seus pais que ela era capaz de ir além do que eles imaginavam. Ela queria provar para o professor que o talento não era um dom exclusivo de alguns, mas sim uma conquista que podia ser alcançada com esforço e dedicação. E foi com essa determinação que Ana se inscreveu para a competição estadual de robótica. O desafio era construir um robô capaz de realizar tarefas complexas em um tempo limitado. Ana e sua equipe se dedicaram de corpo e alma ao projeto, trabalhando duro para construir um robô que pudesse superar as expectativas. A competição se aproximava e a tensão aumentava. Ana se sentia nervosa, mas também confiante. Ela sabia que sua equipe havia feito o melhor trabalho possível e que eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. No dia da competição, o ginásio estava lotado de pessoas. Ana podia sentir a energia do público, a expectativa dos competidores e a pressão dos jurados. Mas, ao lado de Sofia, ela se sentia mais forte e confiante. A competição começou e as equipes se enfrentaram com garra e determinação. O robô de Ana e sua equipe se destacava pela sua precisão e eficiência. Eles haviam programado o robô para realizar as tarefas com maestria, superando os obstáculos com agilidade e inteligência. No entanto, no meio da competição, um imprevisto aconteceu. Um problema técnico afetou o robô de Ana e sua equipe, impedindo de completar as tarefas. O desespero tomou conta da equipe, que viu suas chances de vitória se esvaírem em um instante. Mas Ana não se deixou abater. Com sua calma e inteligência, ela analisou o problema e encontrou uma solução. Em poucos minutos, ela conseguiu reprogramar o robô e fazê-lo voltar a funcionar. A equipe de Ana voltou à competição com ainda mais garra e determinação. Eles sabiam que precisavam correr contra o tempo para recuperar o tempo perdido. E foi com essa garra que eles conseguiram completar as tarefas e garantir a vitória. O ginásio explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Ana e sua equipe haviam vencido a competição estadual de robótica. A alegria era contagiante e a emoção tomava conta de todos. Ana se sentia radiante. Ela havia provado para si mesma, para seus pais e para o professor que ela era capaz de ir além do que eles imaginavam. Ela havia mostrado que o talento não era um dom, mas sim uma conquista que podia ser alcançada com esforço e dedicação. E, naquele momento, Ana percebeu que a robótica era muito mais do que um hobby ou uma atividade extracurricular. Era sua paixão, o seu caminho, a sua forma de expressar sua criatividade e inteligência. A vitória na competição estadual de robótica foi um marco na vida de Ana. Ela havia provado para si mesma e para todos que era capaz de realizar seus sonhos, que o talento não era um dom, mas sim uma conquista que podia ser alcançada com esforço e dedicação. Mas, acima de tudo, ela havia descoberto sua paixão pela robótica, um universo onde a criatividade e a inteligência se encontravam para criar soluções inovadoras. No entanto, a jornada de Ana estava apenas começando. Ela sabia que queria se dedicar à robótica profissionalmente, mas para isso precisaria enfrentar novos desafios e superar obstáculos ainda maiores. O primeiro deles era a escolha da universidade. Ana sonhava em estudar engenharia robótica em uma universidade renomada, onde pudesse ter contato com os melhores professores e equipamentos, e onde pudesse desenvolver todo o seu potencial. Mas essa escolha não era fácil. Além da concorrência acirrada, Ana enfrentava a resistência de seus pais, que não entendiam sua paixão pela robótica e queriam que ela seguisse uma carreira mais tradicional.
Engenharia robótica. Isso não é coisa para uma menina, dizia seu pai, com um tom de voz que misturava preocupação e desaprovação. Você deveria fazer medicina ou direito, profissões que garantem um futuro seguro e estável. Ana se sentia dividida. Por um lado, ela queria seguir seus sonhos e se dedicar àquilo que a fazia feliz. Por outro lado, ela não queria decepcionar seus pais, que tanto se esforçavam para oferecer o melhor para ela. Foi Sofia quem a ajudou a tomar a decisão. Ana, você precisa seguir seu coração, disse Sofia, com sua sabedoria de sempre. Se a robótica é a sua paixão, você não pode deixar que ninguém te impeça de segui-la. Seus pais te amam e querem o seu bem, mas eles precisam entender que a felicidade não está em seguir um caminho pré-determinado, mas sim em encontrar o seu próprio caminho. Ana ouviu as palavras de Sofia com atenção e decidiu seguir seu conselho. Ela conversou com seus pais, explicou sua paixão pela robótica e mostrou os resultados que havia conquistado. No início, seus pais ficaram relutantes, mas aos poucos foram entendendo a importância daquela escolha para a filha. Nós só queremos o seu bem, Ana, disse sua mãe, com um tom de voz emocionado. Se a robótica te faz feliz, nós te apoiaremos em sua decisão. Com o apoio dos pais e o incentivo de Sofia, Ana se dedicou ainda mais aos estudos e se preparou para o vestibular. Ela sabia que a concorrência seria acirrada, mas estava disposta a dar o seu melhor para realizar seu sonho. E o resultado não poderia ser diferente. Ana foi aprovada na universidade que tanto desejava. A alegria era contagiante e a emoção tomava conta de todos. Ana havia dado mais um passo rumo ao seu futuro. A vida universitária não era fácil. Ana enfrentava desafios diários, como a saudade da família e dos amigos, a adaptação a uma nova cidade e a rotina intensa de estudos. Mas ela não se deixava abater. Com sua força de vontade e determinação, ela superava cada obstáculo e se dedicava aos estudos com afinco. A robótica era sua paixão e sua motivação. Ela passava horas no laboratório, construindo robôs, programando softwares e desenvolvendo projetos inovadores. Ela se sentia realizada ao ver suas ideias ganharem vida e ao contribuir para o avanço da tecnologia. Além dos estudos, Ana também participava de projetos de extensão e de competições de robótica. Ela queria aprender cada vez mais e se destacar no mercado de trabalho. Ela sabia que o futuro da robótica era promissor e que ela poderia fazer a diferença nesse campo. E foi com essa mentalidade que Ana se formou em engenharia robótica. Ela estava pronta para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e para mostrar todo o seu potencial. Ela sabia que o caminho seria longo e difícil, mas estava disposta a seguir em frente com a mesma garra e determinação que a haviam trazido até ali. Afinal, a força da persistência era sua maior arma. Com o diploma de engenheira robótica em mãos, Ana se sentia pronta para alçar voo. A universidade havia sido um período de intenso aprendizado, tanto técnico quanto pessoal. Ela havia se descoberto uma profissional competente, apaixonada pelo que fazia e capaz de superar qualquer desafio. Mas, acima de tudo, havia aprendido a acreditar em si mesma e em seu potencial. O mercado de trabalho, no entanto, não era tão simples como ela imaginava. A concorrência era acirrada e as empresas buscavam profissionais experientes e qualificados. Ana, apesar de sua formação impecável, ainda era uma jovem recém-formada, com pouca experiência prática. Ela enviou currículos para diversas empresas, mas as respostas demoravam a chegar ou eram negativas. Ana se sentia frustrada e desanimada. Será que ela havia feito a escolha certa ao seguir a carreira de engenharia robótica? Será que ela seria capaz de encontrar um emprego que a realizasse profissionalmente? Foi em um momento de desespero que Ana recebeu um telefonema inesperado. Uma empresa de tecnologia, que havia acompanhado seu desempenho na universidade e em competições de robótica, a convidou para uma entrevista. Ana não podia acreditar. Era a oportunidade que ela estava esperando. A entrevista foi um sucesso. Ana demonstrou conhecimento técnico, paixão pela robótica e entusiasmo em aprender e crescer. Os entrevistadores ficaram impressionados com seu currículo e com sua desenvoltura. Ao final da entrevista, Ana recebeu a notícia que mudaria sua vida. Ela havia sido contratada. A alegria de Ana era indescritível. Ela finalmente havia conseguido seu primeiro emprego como engenheira robótica. Era o início de uma nova fase em sua vida, um momento de realizar seus sonhos e de mostrar todo o seu potencial. A empresa onde Ana começou a trabalhar era uma startup inovadora, que desenvolvia soluções tecnológicas para diversos setores. Ana se sentiu acolhida e motivada pela equipe, que era formada por profissionais experientes e apaixonados pelo que faziam. No início, Ana se sentiu um pouco perdida e insegura.
Ela ainda tinha muito a aprender e se adaptar ao ritmo da empresa. Mas, com sua dedicação e esforço, ela foi se destacando e conquistando a confiança de seus colegas e superiores. Ana se dedicava de corpo e alma ao trabalho. Ela estudava, pesquisava, experimentava e buscava sempre aprimorar seus conhecimentos e habilidades. Ela não tinha medo de desafios e se jogava de cabeça em cada novo projeto. Seus projetos eram inovadores e criativos e logo começaram a chamar a atenção da empresa. Ana se tornou uma profissional reconhecida e respeitada, que contribuía para o sucesso da empresa e para o avanço da tecnologia. A vida profissional de Ana ia de vento em popa, mas ela não se esqueceu de seus amigos e familiares. Ela mantinha contato com Sofia, que a apoiava em todos os momentos, e visitava seus pais sempre que podia. Ana também se tornou uma inspiração para outras jovens que sonhavam em seguir a carreira de engenharia robótica. Ela participava de palestras e eventos, onde compartilhava sua experiência e incentivava outras meninas a perseguirem seus sonhos. Ana se sentia realizada e feliz. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde ela podia usar seus talentos e paixões para fazer a diferença. Ela havia se tornado uma profissional de sucesso, uma amiga leal e uma inspiração para muitas pessoas. E, com a mesma garra e determinação que a haviam trazido até ali, Ana continuava a voar rumo ao futuro, em busca de novos desafios e conquistas. Ana se encontrava no auge de sua carreira. Seus projetos inovadores a haviam consagrado como uma engenheira robótica de destaque, e sua paixão pela tecnologia a impulsionava a buscar desafios cada vez maiores. A empresa, que antes era apenas um emprego, havia se tornado um lar, um lugar onde suas ideias ganhavam vida e onde ela se sentia parte de algo grandioso. No entanto, a realização profissional não significava ausência de desafios. A rotina de Ana era intensa, consumida por projetos complexos, prazos apertados e a constante pressão por resultados. Ela se via, muitas vezes, trabalhando até tarde da noite, sacrificando finais de semana e momentos com amigos e família. Apesar do cansaço, Ana não reclamava. Ela amava o que fazia e se sentia grata pela oportunidade de trabalhar com o que a apaixonava. Mas, com o tempo, a pressão começou a cobrar seu preço. Ana se sentia sobrecarregada, ansiosa e, por vezes, até mesmo insegura. Será que ela estava à altura de todas aquelas responsabilidades? Será que ela seria capaz de manter o ritmo e continuar entregando projetos de qualidade? Foi então que surgiu o maior desafio de sua carreira: liderar um projeto inovador, ambicioso e de grande impacto para a empresa. O projeto envolvia a criação de um robô inteligente capaz de realizar tarefas complexas em ambientes hostis, como em áreas de desastre ou em explorações espaciais. Ana se sentiu honrada com a oportunidade, mas também apreensiva. Ela sabia que o projeto era um divisor de águas em sua carreira e que o sucesso ou fracasso dependiam, em grande parte, de sua liderança. A equipe era formada por profissionais talentosos, mas também com personalidades e opiniões distintas. Ana precisava unir a equipe, motivá-los, delegar tarefas e garantir que todos trabalhassem em sintonia. No início, o projeto parecia caminhar bem, mas logo surgiram os primeiros obstáculos. Problemas técnicos, divergências de opiniões e a pressão do tempo começaram a afetar o andamento do projeto. Ana se sentia cada vez mais angustiada. Ela se perguntava se estava preparada para liderar um projeto de tamanha magnitude. Em um momento de crise, quando o projeto parecia prestes a fracassar, Ana se lembrou de sua trajetória. Ela se lembrou de sua infância, quando o professor de piano disse que ela não tinha talento para música. Ela se lembrou de sua adolescência, quando seus pais não entendiam sua paixão pela robótica. Ela se lembrou de sua jornada na universidade, quando enfrentou a concorrência e a saudade de casa. E, ao se lembrar de tudo o que havia superado, Ana encontrou a força que precisava para seguir em frente. Ela reuniu a equipe, conversou com cada um individualmente, ouviu suas opiniões e buscou soluções conjuntas. Ela reconheceu seus erros, pediu ajuda quando necessário e, com humildade e determinação, reconduziu o projeto ao caminho certo. Ana aprendeu que liderar não era apenas dar ordens, mas sim inspirar, motivar e unir as pessoas em torno de um objetivo comum. Ela aprendeu que o sucesso não era apenas individual, mas sim fruto de um trabalho em equipe. E, com muito esforço e dedicação, o projeto foi concluído com sucesso. O robô inteligente foi criado e superou todas as expectativas. Ana e sua equipe haviam conquistado um feito histórico para a empresa e para a tecnologia. O reconhecimento veio em forma de prêmios, homenagens e novas oportunidades. Ana se tornou uma líder respeitada e admirada, um exemplo de profissional competente, dedicada e humana. Mas, para Ana, o maior reconhecimento era a sensação de realização pessoal.
Ela havia superado seus medos e inseguranças, havia provado para si mesma que era capaz de realizar grandes feitos e havia descoberto a força da união e da persistência. O sucesso do projeto inovador catapultou Ana para o reconhecimento nacional e internacional. Seu nome passou a ser citado em revistas especializadas, em congressos de tecnologia e em premiações importantes. Ela se tornou uma referência para jovens engenheiros e para mulheres que sonhavam em seguir carreira na área da tecnologia. Ana, no entanto, não se deixou deslumbrar pelo sucesso. Ela manteve a humildade e a simplicidade que sempre a caracterizaram. Ela sabia que o reconhecimento era fruto de muito trabalho, dedicação e, principalmente, da colaboração de sua equipe. Com o tempo, Ana passou a ser vista como uma líder inspiradora, uma profissional que, além de competente, era humana, acessível e preocupada com o próximo. Ela se tornou uma mentora para jovens talentos, compartilhando seus conhecimentos e experiências e incentivando-os a perseguir seus sonhos. Além de sua atuação na empresa, Ana começou a se engajar em projetos sociais e em iniciativas que visavam o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Ela acreditava que a tecnologia poderia ser uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade, para criar oportunidades e para melhorar a vida das pessoas. Ana passou a ser convidada para dar palestras em universidades, escolas e eventos de tecnologia. Ela compartilhava sua história de vida, seus desafios e suas conquistas, inspirando milhares de pessoas a acreditarem em seu potencial e a correrem atrás de seus objetivos. Em suas palestras, Ana sempre destacava a importância da educação, da persistência e da paixão pelo que fazemos. Ela dizia que o sucesso não era um destino, mas sim uma jornada, um caminho que se constrói com esforço, dedicação e, principalmente, com a crença em nossos sonhos. Ana também se tornou uma defensora da igualdade de gênero na tecnologia. Ela lutava para que mais mulheres tivessem acesso à educação e às oportunidades na área da tecnologia. Ela acreditava que a diversidade era fundamental para o desenvolvimento da tecnologia e para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Com o tempo, Ana se tornou um exemplo de mulher bem-sucedida, uma profissional realizada e uma cidadã engajada. Ela havia conquistado o reconhecimento e o respeito de seus colegas, de seus superiores e da sociedade em geral. Mas, para Ana, o maior reconhecimento era a sensação de que ela estava fazendo a diferença no mundo. Ela havia encontrado seu propósito de vida, usar a tecnologia para transformar a realidade e para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E, com essa missão, Ana continuou a voar alto, cada vez mais alto, em busca de novos desafios, de novas conquistas e de novas oportunidades de fazer a diferença.